vamos lá descortinar, né, o que é esse desgramado desse masculino. Bagunças que acontecem na vida de todas nós mulheres, quando não sabemos identificar, nem bem usar, nem organizar e nem se estreitar relações com esse amante, né? Jung falava isso, com esse amante interno que todas nós mulheres temos. E não tem como não querer, viu, gente? Eu não quero essa parte em mim, eu não quero não, deixa esse universo para os homens. Pois é, mas aí não tem escolha não, gente. Então, a galera que tá aí, quem me conhece, quem não me conhece, sabe que eu sou junguiana, né? Sou psicóloga e que dentro da... Claro, sou junguiana sistêmica e faço 300 outras coisas, mas a base do meu trabalho é Jung, porque sempre foi o meu mestre e foi o grande cara aí que percebeu essas polaridades que existem na vida, na natureza humana, né? Todos nós somos céu e terra, claro, escuro, dia e noite, né? Existe isso na natureza e na natureza humana nós também somos. A gente vem descortinando esse personagem chamado masculino e que Jung cunhou o nome de animus, que significa o masculino dentro de todas nós mulheres. Nos homens existe a ânima, que é a porção feminina. Claro que não foi Jung que descobriu isso, ele foi um grande cientista e pesquisador, e naquela época lá em 1900 bolinha, a esposa dele, Emma Jung, que quase não está aí quer dizer, tem livro publicado, mas quase não se fala dela, porque até naquele tempo os homens reinavam, né? As mulheres faziam todas as pesquisas para os cientistas, para os estudiosos, mas elas não apareciam, né? Era os acordos, né? Mas Von Franz também, que foi a grande assistente de Jung, ela, e junto de Emma Jung, a esposa, elas foram estudar esse universo, o que era aquela vigoridade tão forte que as mulheres tinham para realizar coisas. Tanto que elas duas eram mulheres de ânimos forte. E é legal a gente ir falando disso porque há uma grande confusão dentro do feminino, e as meninas aí que acompanham o trabalho das lobas, enquanto elas confundiram, algumas já aprenderam, outras estão meio deficitárias, outras já entenderam, mas não sabem nem como é que usam, não sabem quando são assoladas por esse... a gente até sabe que existe essa porção, mas não sabe como assim, como é que usa isso se nós aprendemos que somos mulheres, né? E aí as grandes confusões dentro da vida de todos nós. Então, dentro do nosso feminino existe uma porção que anima a nossa vida, tanto que Jung chamou de porção animadora, que aí cunhou com esse nome de ânimos. E dentro de todo homem existe uma porção animadora, e a gente já vai entender que a animadora não é essa coisa do palco, né, das artes, né, do palhaço, sei lá. Todo homem tem essa porção animadora que é a ânima. Mas toda mulher é o feminino, ela também é uma ânima, e todo homem é um ânimos, porque ele é um masculino, tá? Claro que depois que Jung cunha tudo isso, vem Hillman, que é um outro estudioso, porque as pessoas meio que distorceram, não entenderam direito o que Jung falou, porque ele era bastante prolixo, e aí as pessoas confundem, mas eu sou a ânima, ou eu sou mulher, e eu sou a ânima, e ele que tem a ânima, ele que é o homem. Então, vamos tirando essa questão teórica, que eu que sou psicóloga que tenho que entender, né? Mas para a gente entender a dinâmica na vida. E é desse jeito que eu gosto de explicar e que eu gosto de trabalhar dentro daquilo que é o nosso cotidiano, né? Então, o que é este masculino dentro de nós e que a gente precisa ir entendendo e resolvendo para fazer amizade, assim, ó, ficar ali, ó, fazendo amizade e entendendo quem é esse parceiro oculto que todas nós temos, mulheres, e os homens também têm a sua parceira oculta. Habitualmente as confusões se dão nos relacionamentos porque nós nem sabemos lidar com essa potência, que eu já vou explicar com calma, nem sabe lidar com essa potência que está dentro de nós, que é o tal do ânimos,
Então nós projetamos no nosso parceiro, nos masculinos da vida, no pai, em tudo que é masculino a gente projeta erroneamente, buscando esse alento, essa força, ou essa vigoridade lá fora, né, no universo masculino, e aí a gente dá com a cara na porta. Porque a gente fica projetando questões e necessidades nossas na outra pessoa, no masculino, que também tem uma ânima, tem um feminino dentro dele. Aí vira, gente, o samba do crioulo doido. Então, para começar, assim, um grande e profundo desenvolvimento dentro do feminino, e é um trabalho que eu realizo há muitos anos, né? A gente só vai organizando para outros caminhos, dentro de grupos e tal, mas eu sempre trabalhei isso dentro do consultório com o feminino, com as mulheres, mesmo na terapia individual. Vamos definitivamente entender e nos apropriar e nos aproveitar dessa nossa potência masculina. Então, todas nós, mulheres, psique feminina, a gente não está falando de gênero, de questão de preferência sexual, nada disso. A psique é feminina, eu nasci com a psique feminina, né? E aí eu tenho um componente, e isso é inerente à nossa natureza, não dá para escolher eu quero ou não quero, a gente tem um componente masculino, a gente nem vai para essa biologia do X e do Y lá do pai e da mãe, tá? A gente tem um componente interno que é essa força do masculino, tanto que é uma coisa que eu sempre dou exemplo para as mulheres, eu sempre dou um exemplo que eu falo que as crianças só saem de dentro da barriga da mãe, as mulheres que parem, que têm filhos, porque tem essa porção masculina que empurra para fora, porque habitualmente o nosso feminino ele é do acolhimento, ele quer ficar segurando tudo, ele quer ficar organizando, nós somos todas mães, a gente tem um materno agigantado dentro da nossa natureza. E aí, bom, mas se eu preciso dessa energia para pôr o filho no mundo, né, ou nós que somos filhos que nascemos, que diabo é isso? O que é essa porção? Então, também nós dizemos assim, que a gente vem de uma mãe e até um determinado tempo a gente recebe toda essa nutrição do feminino, do acolher, do cuidar, com todos os seus reveses e as suas dificuldades, tá? A gente não tá fazendo apologia ao príncipe encantado. Nós recebemos essa vigoridade da mãe, porque a mãe é que põe o produto no mundo, né? Tem a formação lá biológica com o pai, mas a mãe é que traz a produção para fora. E durante um tempo a gente recebe todo esse acolhimento do feminino, todo esse cuidado, toda essa, do jeito que a mãe consegue dar, tá? Ninguém tá falando que tem que ser, que tá certo ou errado. Aí, quando a gente vai, eu dou também um outro exemplo que é muito legal para a gente entender na vida prática. Nós começamos a despertar numa percepção muito sutil, ainda como criança, quando a gente vai para a escola. Que antigamente, agora tudo mudou, né? Tá uma loucura. As crianças iam para a escola só no 7º ano. Por quê? Porque elas estariam já organizadas ali na nutrição com a mãe, já sabendo das coisas, já sabendo comer, se cuidar, se limpar na questão de cocô e de xixi, já começam a se descolar da mãe. Mas na hora que a criança vai para a escola, ela vai para o mundo fora da mãe, tá? É neste momento que essa energia que já nasceu junto com a criança, tá? É como se ela se tomasse um corpo novo, uma vigoridade. Então as crianças são capazes de ir para fora de casa e de ter relacionamentos com os colegas e com a escola, e com o professor e com coordenador, diretor e tal, porque ela tem essa porção vigorosa, tá? E aí tem as variações da mãe que não quer entregar, da mãe que tem medo, que não vai cuidar, ou da mãe que não teve mãe ou que não teve pai, e aquela confusão toda se instala. Então, o masculino dentro de nós é uma potência, uma força e uma vigoridade para que a gente se relacione com o mundo fora de nós, tá? O masculino dentro de nós é uma energia muito sutil e às vezes na pancadaria, né? É o masculino, essa energia masculina dentro de nós que nos ensina sobre os perigos, sobre pode ir, não pode ir, vai cair no abismo, não vai cair no abismo. Só que esta energia nasce no nosso papai. A gente vem de pai e mãe, né? A gente vem de um par. Ah, Rafa, se eu não conheci meu pai. Pois é,
você não conheceu, fica manca, fica projetada em alguém, precisa ter referência de alguém que vai te dar esse masculino, tá? Então, a gente precisa começar a prestar atenção que podemos buscar ajuda fora de nós quando há um adulto que ajuda a criança, que permite, que dá essa continência para que a criança tenha um avô, um tio, um padrinho, ou o patrão lá da mãe, e tantas outras histórias. Mas nós necessitamos dessa energia masculina, porque ela está dentro da nossa biologia já. Ela só precisa aportar, assim que eu uso um termo, assim, ela precisa aportar em algum lugar para ser bem conduzida. Então, uma coisa que eu sempre explico assim, que quando as crianças entram lá pelo 7º ano, tal, elas vão resolvendo lá várias histórias entre do pai e da mãe, o Édipo, mas aí outro papo mais teórico, é o pai que leva para conhecer o mundo lá fora. Então o pai leva para andar de bicicleta, de carrinho de rolemã, de futebol, tanto que as meninas vão se envolvendo no time do pai, e usam roupa parecida, ou boné, ou e aí é uma briga se tem um irmão, ou se tem primos, porque aí ela quer também esse acesso ao masculino, ela precisa desse acesso ao masculino. Então, quem leva para o mundo lá fora é esta energia masculina do pai, que vem de encontro a essa energia que eu já tenho dentro de mim. Então, é com o meu papai, é com o meu pai, ou com a figura de pai que eu tenho, que me foi mostrada, e não vamos acusar mãe nenhuma, porque ninguém sabe nada disso, mas é essa energia masculina que eu recebo de algum lugar, essa nutrição. Lembrem que a mãe nutriu, né, quando a gente nasceu. Agora o pai nutre para mostrar o mundo lá fora. Energia masculina. Tá? Ah, mas e se não tive pai? Aí tem os mancos e os mancos e os mancos que ficam no meio do caminho. Quando eu recebo essa nutrição, eu não tenho medo do mundo, eu tenho um masculino que me protege, eu vou para o mundo, eu vou para a vida, eu vou para a profissão, eu vou para a carreira, eu vou para os estudos. Então sempre que estamos assim, ó, perdidas e enganchadas em questões escolares, em questão profissional, em desequilíbrio amoroso, e tudo que é fora, no mundo lá fora, relacionamento com o mundo lá fora, é essa energia masculina que está tosca, quebrada, rasgada ou fora do lugar, tá? Então a nossa energia de potência e competência nasce lá no nosso pai, é muito antiga, tá lá atrás. Aí o ânimos, então masculino dentro da mulher, é essa energia de foco, objetividade, produtividade, realização, é essa energia masculina que faz a gente fazer as coisas. Mesmo antigamente, né, eu sempre gosto de voltar um pouco na história, quando as mulheres ainda ficavam só em casa, né, eu ponho uma aspa, porque não é só em casa, elas ficavam cuidando da lida, dos filhos, essa energia está o tempo todo atuante, porque sai dela e ela fica numa construção da casa, do coletivo familiar, né, da casa, da escola, das crianças, do papagaio, do periquito, de tudo. E a gente ainda tem no século XXI algo assim distorcido em relação à mulher que não foi para o mundo trabalhar. E eu sempre falo assim, mas você trabalha pra caramba em casa com as crianças, em tudo. Então essa vigoridade, né, não é só para a gente ir para o mundo trabalhar, mas ela também está aqui dentro para que eu realize coisas dentro do meu cotidiano. Se eu só, simbolicamente, né, se eu cuido mais da casa e das crianças, eu também estou usando essa energia vigorosa, tá? Então, o que é despertar para este masculino? E a gente está tendo na nossa contemporaneidade uma confusão desgramada. Por isso que eu trouxe esse tema, né? Porque o trabalho com as mulheres é um trabalho que me interessa profundamente, né? A gente está tendo um movimento muito positivo de empoderamento feminino e muito, como tudo é polar, né, meninas? E também muito desequilibrado quando é negado, tanto que as pessoas falam que eu sou polêmica, eu sou, mas eu falo com consistência aquilo que eu sempre vou discutir com vocês e sempre vou orientar. O empoderamento feminino não pode ser contra os homens.
Porque na hora que eu tô contra os homens, eu estou jogando fora essa potência e competência minha. Então eu tô sempre dizendo para as mulheres, para com isso, inclui o masculino, porque na hora que você inclui o masculino que está fora de você, você está incluindo a sua energia masculina para poder... O masculino que está fora de mim, eu tô organizando essa potência, essa competência que eu tenho. É só quando a gente organiza o ânimo, é só porque a gente vai aprendendo a organizar essa potência masculina, é que a gente vai aprender a se defender do predador, dos homens, ou do mundo lá fora, ou da sociedade lá fora. Muito, muito, porque ninguém nunca explicou. E aí é esta energia que me leva para realizar, construir, colocar o meu melhor no mundo lá fora. Se eu tenho histórias mal resolvidas com meu pai, aí a gente já está caminhando dentro da psicologia sistêmica, então a gente já vai ampliando Jung para o olhar mais lá para dentro da família, da nossa ancestralidade. Se as minhas histórias ficaram mal resolvidas com meu pai, como é que eu vou saber, Rafa? Eu era criança, é só saber o que está te acontecendo agora. Se a vida não flui, é porque eu não estou com essa energia integrada em mim. E ontem mesmo, com o paciente, eu estava conversando, né, sobre essas triangulações que nós fazemos com o pai e a mãe, que nós somos colocadas para fazer. A gente é colocado para ficar entre o pai e a mãe, e aí a gente fica manco em alguma coisa, né? Então, se tem histórias mal resolvidas entre os meus pais, eu vou me aliar inconscientemente a um deles, né? E aí eu também, se a mãe tem histórias mal resolvidas com o pai, eu recebo isso dela e crio um anteparo, ou vários senões contra o masculino, porque é claro que eu vou querer me aliar e proteger a minha mãe. A criança ela pensa que ela pode proteger, mas ela não pode. E aí eu crio um avesso, uma aversão contra o masculino. Como é que eu sei disso? Na hora que a minha vida tá assim, ó, eu engato e vou e volto, vou e volto, vou e volto. Então, eu atendo histórias assim, mas eu sou muito bem sucedida, Rafa, então quer dizer que eu tô com o meu ânimo alinhado? Tá, pode ser, vamos olhar radiograficamente como é que está. Daí a pessoa conta assim que tem vários problemas na vida amorosa, ou que ela tem que estar batendo pau, né? A paulada na mesa para se fazer ouvir no universo masculino e feminino. Então, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo assim, como é que eu integro mesmo, hein, Rafa, essa energia? Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que ela mora dentro de mim. Toda vez, uma dica de ouro para todas, hein? Toda vez que eu estou com conflitos na área amorosa, tudo que é homem, o dedo podre para homem, essas histórias que a gente ouve, ou lideranças muito agressivas, autoritárias e tal, eu estou com histórias mal resolvidas na minha relação com o meu pai. E aí também, por isso assim, quando as pessoas chegam com histórias amorosas, eu sempre falo, 50% é responsabilidade tua. Minha, nossa, como é a história do teu pai? Eu posso ter tido um pai muito positivo, e aí eu também não quero descolar dessa energia, fico lá, daí eu também não vou pro mundo, deixo que meu pai me protege, e daí se eu tô colada nessa energia com meu pai, eu também não olho pro meu par, também não tô dentro do par. Então por isso que é meio a meio de responsabilidade, tá, gente? Então, a gente vem falando disso, né, nos encontros com as mulheres, no coletivo feminino, quando eu começo a falar, parece a aberração da natureza, né, meninas? Quem passa pelos encontros fala, que é isso? Tá louca, Rafa? Como que você tá falando disso? Todas nós vamos ganhando vigoridade, potência, competência, foco e objetividade bebendo na fonte dessa energia. Sempre que a minha vida está enroscada, eu estou com histórias mal resolvidas na porção masculina. Então, até no grupo de lobas, né, que a gente vai encontrando aí histórias, trouxeram histórias assim, mas eu tenho ânimos fortes, viu, Rafa? Porque eu faço, porque eu realizo e bato forte nos homens. Nada disso, está tomada pelo ânimos negativo. Então, o seguinte, somos tomadas, então a gente fala assim, mulheres enlouquecidas, ensandecidas, elas são tomadas, a gente está tomado por uma energia
Existe o ânimo negativo, quando eu quero sair batendo em tudo, achando tudo uma bosta, que todo mundo me persegue, que todo mundo... Né? E não presta atenção nos meus sonhos, né? Porque nos sonhos aparece lá uma... Sempre que eu tô bagunçada nessa energia, viu, meninas? Presta atenção nos sonhos, as meninas já sabem. Mas quem não sabe, eu vou sonhar sempre com uma coisa dantesca, um perseguidor. Sempre numa figura masculina. Pode ser até um bicho. Um perseguidor, um monstro, uma coisa horrorosa me seguindo. Ou querendo me devorar. O ânimos positivado é quando eu também posso sonhar, ou ter uma inspiração, ou ter uma visão, ou ter uma intuição de um mestre, de um mago, de alguém que me dá, ou que me organiza, que me ensina. Então eu acordo calma, tranquila. Bastante coisa a gente tem para falar. E aí, eu tô aprendendo aí também com vocês, viu, gente? Ó, tô usando a potência do meu ânimo para aprender essa coisa virtual, do marketing digital aí também. Então é sempre quando eu sonho com um masculino devorador. Ó, então como é que a gente sabe dessa porção nossa? É sempre olhando para a nossa vida quando tem algo que está assim, bagunçado. Um dos recursos que eu sempre oriento vocês é prestar atenção nos sonhos. Mas a gente pode prestar atenção também em pessoas físicas, tá, galera? Se papo assim, Rafa, mas eu não sonho, não lembro, beleza, não aprendeu a lembrar dos sonhos, tá tudo certo. Nos relacionamentos, lembrem que tá chegando aí depois ver a live inteira, né? Mas que eu comecei dizendo assim, que o ânimos, essa porção dentro de nós mulheres, é aquela porção que vem do meu pai que me leva para me relacionar com o mundo fora. Então, uma forma também da gente identificar se está organizada é a gente prestar atenção nas nossas relações, relacionamento em geral, tá? Então, se eu tenho um chefe que me persegue, que eu acho que me persegue, né? Eu estou achando assim, tu tem o dedo podre, né, para o masculino, sempre tem algo do mundo masculino que enrosca. Enrosca, que nada dá certo. Outra coisa da gente identificar que não estamos usando, nos apropriando dessa potência, competência e objetividade, foco e realização. Quando a minha vida está ali, ó, vou, não vou, e não saio do lugar. Estou precisando organizar essa energia de potência dentro de mim. Tá? E aí, ó, as pessoas falam assim, Rafa, mas esse papo teu aí de gente louca é só porque quem está na terapia com você e tal. Não, isso não foi eu que inventei, né? Esses são os grandes estudiosos e tal, mas é a minha prática dentro do meu trabalho. Eu procuro sempre estar orientando para que a gente olhe para esta porção nossa. E quando a gente não achou no sonho, quando a gente não achou no chefe, ou nos homens em geral, ou no nosso parceiro, preciso olhar para o meu pai. Preciso olhar para essa energia. Preciso sair dessa triangulação. Preciso deixar de olhar para o meu pai com os olhos da minha mãe. Isso é dica de ouro para vocês, todas.